Olá a todos, eu sou Cristiano Alves, clarinetista e professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse vídeo que vocês vão ver agora é o primeiro de uma série de 10 videoaulas gravadas para o projeto Espiral, uma das linhas de ação do Sistema Nacional de Orquestras Sociais, SINOS, uma parceria entre a Funarte e a Escola de Música da UFRJ. Em minha trajetória musical, tenho atuado bastante no universo sinfônico, em orquestras não apenas no Rio de Janeiro, como também fora, especialmente a Orquestra Petrobras Sinfônica, e tenho atuado bastante como solista, tanto em nível nacional como internacional, estreando peças cujas primeiras audições se deram no Rio de Janeiro, como o concerto de Nilsson em francês, bem como o Corelliano e outras estreias mundiais do Concerto Samin dedicados. Tenho escrito também trabalhos sobre clarineta, dentre os quais destaco o método Clarineta Fácil, dedicado aos jovens, aos iniciantes no instrumento, de quaisquer idades sejam. E tenho desenvolvido trabalhos fonográficos com muita frequência, tanto em nível camerístico, orquestral, como também solo. Alguns, inclusive, indicados a premiações nacionais. É isso. Esse é um pouco da minha trajetória que eu queria compartilhar com vocês. E estou aqui para falar um pouco sobre o desenvolvimento da clarineta, um breve histórico e algumas especificidades acerca do instrumento. Há quem sustente que a clarineta se originou de um instrumento chamado zumara, que é um instrumento datado da Antiguidade, da Idade Média, e que teria chegado até o Chalumeau por distintos caminhos. Muitos não sustentam tal versão, atribuindo especificamente ao Chalumeau, ou charamela, a origem da clarineta. O Chalumeau era um instrumento que transitava por uma tessitura que hoje se conhece como a região grave da clarineta. E em 1690, um construtor de Nuremberg, Alemanha, chamado Johann Christopher Denner, adaptou uma chave, o que hoje é considerado, o que hoje é conhecido como a chave 12 do instrumento, ou porta-voz, ao Chalumeau, permitindo assim mais fluidez entre a região grave e algumas notas mais agudas, sendo esse o ponto definitivo, digamos assim, para o desenvolvimento da clarineta. Os dois instrumentos coexistiram por algum tempo, inclusive enquanto nomenclatura. Algumas obras que foram escritas com o nome Chalumeau já se sabia que eram de fato para o instrumento conhecido como clarineta. E a origem do termo vem do fato de a clarineta se parecer em certa medida para as pessoas que viveram naquela época com o registro agudo do trompete, que era conhecido como clarino. Então daí um pequeno clarino, clarinete, mas também se utiliza o termo clarineta quando se mantém o gênero, sobretudo o gênero feminino, né? Sobretudo da origem alemã do termo, porque o instrumento surgiu na Alemanha e também por ser um instrumento que descende do Chalumeau. E a gente tem essa denominação francesa nessas línguas. Então muitos defendem que a gente teria que manter, no caso, o gênero feminino, tratando-a de clarineta e não clarinete. Mas ambos estão corretos e há essa distinta nomenclatura no Brasil, algo que não ocorre em Portugal. Portugal só se chama clarinete, e essa coisa de clarineta é muito típica do Brasil. O filho de Denner, Jacob Denner, propôs a separação entre os corpos, o primeiro e o segundo corpus, na feitura do instrumento, que até então era uma peça única de madeira. Essa minha, por acaso, também é uma peça única na junção dos dois corpos, quer dizer, na utilização dos dois corpos conjuntos, mas a franca utilização de divisão nos dias atuais. Isso deriva já da época
já no princípio do século XVIII, já com Jacob Denner. Alguns compositores, no início do século XVIII, contribuíram fortemente para o desenvolvimento da clarineta e para a inserção da clarineta no ambiente sinfônico, como Molter, Gluck, Haydn e depois especialmente Mozart. Sobretudo em função de sua amizade com Anton Stadler, um construtor de instrumentos, um clarinetista, a quem o concerto foi dedicado, não só o concerto Q-62, que foi escrito nos últimos meses de vida de Mozart, mas também algumas peças camerísticas foram a ele dedicadas. Temos alguns nomes exponenciais, tanto na escola alemã quanto na escola francesa. Berr foi um importante nome na escola francesa, um músico com uma sonoridade muito consistente, uma técnica fluente, que fez importante carreira na Rússia, em Potsdam, lecionou lá e tocou lá, formou uma geração de discípulos. Inclusive um de seus alunos, Jean-Xavier Lefebvre, foi responsável por diversas transformações na construção do instrumento. E, por outro lado, Franz Strauss foi um importante, foi o grande mentor da escola alemã de clarinetistas. Lecionou em Mannheim, em Berlim, em Munique, e ambos inclusive tocaram juntos, Berr e Strauss, em Potsdam, na Rússia, de modo que conviveram e mantiveram um valioso contato. Em sequência, temos a figura icônica de Bergmann. Karl Bergmann foi um dos maiores virtuosos da clarineta em todos os tempos. A partir de sua amizade com Carl Maria von Weber, diversas peças maravilhosas foram escritas para o instrumento, tais quais o Concertino Opus 26, o Concerto número 1, Opus 73, o número 2, Opus 74, todos de Weber, e dedicados ao Bergmann, que foi responsável, dentre outras coisas, pela inversão da posição da palheta. Até a sua época, a palheta era tocada, o músico tocava com a palheta virada para cima, num processo muito complexo de controle de vibração. E o Bergmann promoveu uma revolução ao posicionar a palheta para baixo, e algo que foi seguido e que é praticado nos dias atuais. Não apenas Weber e Mozart tiveram importantes clarinetistas ao seu lado, como no caso de Mozart, Stadler, e no caso de Weber, Bergmann, mas também Brahms, que escreveu uma valiosa obra camerística e também teve deu à clarineta uma destacada participação no ambiente orquestral. Brahms teve ao seu lado um clarinetista chamado Richard Mumfeld, que influenciou fortemente a escrita de Brahms. Os instrumentos e suas especificidades de construção convergiram em certa ocasião para modelos que se tornaram referências. Por exemplo, no início do século XIX, por volta de 1812, Ivan Müller expôs o seu instrumento para um conselho de notáveis. Já era um instrumento de 12 chaves, as sapatilhas já eram de feltro e não mais de couro, e é um instrumento que no começo não foi propriamente bem aceito. Só com o passar do tempo esse instrumento foi ganhando maior capilaridade e o processo de construção foi sendo aceito de maneira mais ostensiva. Depois, a associação entre Auguste Buffet e Hyacinthe Closet gerou um instrumento que foi referência durante muito tempo, e um instrumento que já adaptava o sistema Boeing utilizado nas flautas à construção de clarinetas. Então esse instrumento foi um instrumento que prevaleceu por muitos anos, e inclusive eu próprio comecei em banda de música com instrumento de 13 chaves, agora, décadas atrás, algumas boas décadas atrás, mas é um instrumento que ainda se pode ver
em muitas bandas, mas hoje o modelo que se utiliza é um instrumento ou o de 17 ou de 18 chaves. Esse é um instrumento de 18 chaves, ele tem o acréscimo dessa chave aqui, a chave D ou 4 bis, como se conhece, mas o instrumento já chegou a ter muitas chaves, mais de 20, 25, e na verdade optou-se com o passar do tempo para um instrumento com uma construção mais funcional, por assim dizer. Diversos outros modelos foram também construídos, Zenker, Orer e Bognani, mas os instrumentos que prevaleceram foram esse instrumento que a gente utiliza hoje baseado no sistema Boeing e o instrumento alemão baseado em outro sistema, o Wurlitzer. Diversos compositores tiveram um papel relevante não só a partir do século XVIII, com os compositores que eu já mencionei, mas sobretudo no século XIX, com Beethoven, Brahms, Schubert, Schumann, Tchaikovsky, Mahler, e depois no século XX com Debussy, Ravel, na música brasileira com Heitor Villa-Lobos, Camargo Barnieri, Francisco Mione e diversos outros compositores que agregaram imenso valor ao papel desempenhado pela clarineta, tanto no universo sinfônico como também no universo camerístico e na música solista. É isso, espero que tenham apreciado. Me despeço de todos com um cordial abraço.